Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Vitor. Há um tempo atrás no canal saiu um vídeo sobre as causas e as consequências da Segunda Guerra, né? Eu falei sobre os eventos que levaram à guerra, falei sobre as consequências da guerra depois do fim dela, né? E deixei para falar num vídeo à parte sobre as fases da guerra, né? Para a gente passar um pouco mais sobre a história da guerra em si mesmo. E eu já vi, se não me engano, questões do Enem que cobravam essas fases da guerra, né? Um entendimento melhor sobre o andamento da guerra. Para ficar mais fácil, a gente divide a guerra em três fases. A primeira fase a gente vai chamar de vitórias do eixo, né, que é uma fase ali do começo da guerra até 1941, que é marcada pelas conquistas alemãs, né? A Alemanha vai começar a invadir aqueles países ali, Polônia, Holanda, Bélgica, vai invadir a França, Suécia, Noruega e tal, Dinamarca. E também a Itália vai fazer as invasões ali no Mediterrâneo, vai invadir a Hungria, Grécia, Bulgária, se não me engano. E o Japão também vai invadir os países asiáticos ali. O Japão já tinha invadido a China já alguns anos antes da declaração da Segunda Guerra. O Japão vai continuar com sua política expansionista ali no Pacífico. Então, essa primeira fase da guerra, ela é marcada pelas conquistas do eixo, né? O eixo é o grupo de três países ali, Alemanha, Itália e Japão. Essa primeira fase da guerra, então, vai ficar conhecida como as vitórias do eixo. Vamos colocar assim 1-0 para o eixo, 1-0 para a Alemanha nazista. A segunda fase da guerra, a gente vai chamar de equilíbrio de forças. E essa segunda fase, ela é, digamos assim, o empate da situação ali, 1-1, porque ela vai marcar ali a Batalha de Stalingrado. Na verdade, começa com a Operação Barbarossa, né, que é a operação em que a ideia do Hitler de invadir a União Soviética. E aí começa o fracasso dele, a batalha a invasão da União Soviética não é tão rápida como ele pensou, ele começa a perder. Vai acontecer aí a Batalha de Stalingrado, que vai ser a primeira derrota da Alemanha na guerra. E enquanto isso, o Japão vai invadir Pearl Harbor, no Havaí, e isso vai colocar os Estados Unidos na guerra. Ou seja, aí começa o que a gente chama de equilíbrio de forças, né? A formação completa agora dos aliados, com os Estados Unidos e a União Soviética entrando na guerra do lado dos aliados. Isso equilibra um pouco mais a situação. A terceira fase da guerra, a gente vai chamar de virada dos aliados, 2-1 agora para os aliados, porque com a entrada dos Estados Unidos e a União Soviética na guerra, as coisas ficam difíceis para o eixo, né? Claro. A gente vai ter também, para piorar a situação do eixo, Mussolini demitido pelo rei da Itália, se não me engano, Vítor Emanuel III, né? Ele vai destituir o Mussolini do cargo de primeiro-ministro. Vai, é claro, ele não vai aceitar isso, vai formar um exército e vai dividir a Itália livre. Se não me engano, ele vai ficar no norte da Itália, né? Mas essa resistência dele também vai durar pouco tempo. Mussolini vai ser morto pelos aliados. Vai acontecer aí o momento mais importante da guerra, que é o chamado Dia D, tá? Que é uma contraofensiva na região da Normandia, ali na França, com o objetivo de libertar a França. Essa contraofensiva ela é formada por soldados de vários países, os soldados mais variados do grupo aliado, né? Britânicos, americanos, canadenses e tal, vão entrar na França, nesse chamado Dia D, com o objetivo de libertar a França, e em pouco tempo eles vão libertar Paris e vão seguir ali recuperando os territórios que a Alemanha tinha tomado ali pelo leste. Enquanto isso, pelo oeste, a gente tem a União Soviética, que tinha vencido a Batalha de Stalingrado, com as dificuldades todas, tinha conseguido vencer os nazistas e estava recuperando os territórios também vindo do oeste. Em 8 de maio vai acontecer a Batalha de Berlim, né, quando os dois aliados vão mais ou menos ali ao mesmo tempo invadir a Alemanha, chegar na Alemanha, libertando os países ao redor. Se não me engano, em 30 de maio de 1945 a gente tem o suicídio de Hitler, né? E em 8 de maio a gente tem a Batalha de Berlim, que é quando a União Soviética chega na cidade de Berlim, ali no bunker ali, e a gente tem a rendição da Alemanha. Enquanto isso, a Itália já tinha sido recuperada pelos aliados, o Mussolini já estava morto, mas a guerra continua no Pacífico, tá? Isso é importante lembrar. A guerra vai continuar no Pacífico, com o Japão indo durante mais alguns meses, até em 15 de agosto de 45, quando os Estados Unidos vai lançar a bomba atômica, primeiro em Hiroshima, se não me engano, e depois em Nagasaki, e aí a gente tem a rendição do Japão. Para a gente passar a regra aqui rapidinho. De 39 a 41 é a primeira fase da guerra, né, a ofensiva alemã, com a Alemanha capturando a maior parte do território da Europa.
A segunda fase da guerra é o equilíbrio de forças, no final aí os Estados Unidos e a União Soviética vão entrar para o lado dos aliados, e a terceira fase da guerra é a recuperação dos territórios que a Alemanha e que os outros países do eixo tinham invadido, e a derrota final da Alemanha em maio e do Japão em agosto, isso em 1945.